Primeiramente, eu gostaria de agradecer por você estar batendo esse papo aqui com o Projeto Empreender Mais. Esse projeto tem o intuito de ajudar pessoas que querem começar o seu negócio. Sim, Uma das ideias nossa é contar a história de pessoas que já têm o seu negócio próprio, a fim de motivar, de inspirar, né? Eu acredito que história se conecta com história. com certeza. E o grande intuito aqui desse bate-papo é essas pessoas se conectar com a sua história e principalmente dar o primeiro passo para começar o negócio delas também, tá? Com certeza. Legal. E para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse aqui para o Projeto Empreender Mais. Eu sou a Zélia, né? Moro aqui no Recanto do Sol, um condomínio numa área rural de Pinda. E trabalhei muitos anos com a educação. Fui Legal. professora, né? Lecionei com educação infantil desde os meus 19 anos, né? Olha que Fazem legal. mais de 25 anos. E de um tempo para cá, né, pelo gosto com as artes, manuais, de trabalhar com criança, essa parte de criatividade, né? Me formei em artes visuais Uhum, aqui pela FASC, né? Até uhum. então. E, e fui trabalhando com isso por muitos anos da minha vida, até que chegou um momento de eu cuidar um pouco mais da minha casa, me voltar um pouco mais para o meu lar, né? Uhum, Então, eu, em 2017, parei, né, de trabalhar no uhum, colégio uhum, e eu engravidei. E aí, eu já tinha um filho adolescente, né? uhum. E então, eu me dediquei ao meu lar, à minha casa. E aí, a gente foi descobrindo esse gosto e essa vontade de trabalhar com o que a gente tinha aqui em casa, né? Por conta também da pandemia, né? Que Ah, chegou tá. e Uhum, assustou. E meu esposo também é um empreendedor, ele trabalha com transportes. uhum, E então eu sempre tive esse lado, né, de ajudá-lo nessa parte de administração, né? Apesar de que ele que dirige, ele que faz as coisas. uhum. E então eu acho que eu tive essa facilidade por isso, entendeu? Que De me legal. envolver e ficar aqui em casa, né? Cuidar da nossa casa e envolver o que eu gosto, que no caso é a arte, Uhum. no meu trabalho. Que legal, que bacana. Então você trabalhou como professora antes do Sim, negócio. sim. Professora do quê? Educação infantil. Educação É, infantil? apesar de ser formada em artes. Dei Hum, também aulas de artes, né? Mas o uhum, meu foco acho que a minha dedicação maior foi para a educação infantil, pela uhum. parte de cuidado mesmo com as crianças e acho que as habilidades manuais que eu tinha Uhum. que, que me levavam mais para esse caminho. Então eu Ah, fiquei mais na educação infantil, o fundamental, né? O na verdade. Fundamental 1, qual a idade Eles dessas até crianças? os 9, 10 anos. Ah, que legal, que Até o bacana. quarto ano, né? Aham, que legal. Então, aí, com esse trabalho, mas assim, a boa parte, a maior parte dos meus anos trabalhados foi com a educação infantil. Uhum. Eu sempre Entendi. gostei de trabalhar com isso, essa parte de criatividade, a Que parte legal. de formar, de brincar, de usar o que a gente tinha, né? Porque isso aí Uhum. é um item muito importante na educação infantil. Legal. E se formou com artes? Isso, eu tenho Uhum. magistério, fiz Uhum. artes e fiz a segunda licenciatura em pedagogia. Ah, que legal. Bacana. Na FASC aqui. Isso, aqui em Pinda, isso mesmo. Você é de Pinda mesmo? Sim, sou daqui, nascida e Legal. criada. E você falou que seu marido é empreendedor também, que auxiliou ele em alguns momentos. Como que É, foi esse auxílio, só para mim entender? na parte mais administrativa, né? Um envio de um e-mail, as notas, a confecção de nota fiscal, a abertura da nossa firma, né? Legalização, essa parte assim de contatos, Que legal. a parte até mesmo de mídia, né? Assim, alguma coisinha que eu sabia fazer, Uhum, sou eu que faço nisso. uhum, Até que ele já tem, né? Já trabalha muitos anos também com isso, então ele já tem o contato, já tem os clientes, né? Que ele já formou. uhum. Então, minha parte, vamos dizer, seria mais a parte administrativa ali, assim. Ah, mas que legal. Você acredita que isso já te ajudou também, tá te ajudando agora no seu negócio também? Sim, sim. Uhum, Foi um facilitador aí para mim, com certeza. entendi. Que legal. Então você já vivia esse mundo já do empreendedorismo aí junto com seu marido? Do correr atrás, do inventar, do se reinventar, né? Isso Uhum. Que isso legal, é que legal. constante. Uhum. E hoje qual que é o seu negócio? Eu conheço, eu sigo aqui no Instagram, eu vejo tudo que você faz, mas para as Legal. pessoas aqui que estão ouvindo a gente. O meu negócio agora é com suculentas, né? Trabalho com Uhum, arranjos, lembranças personalizadas, mas tudo começou com a criação e o uso de materiais reutilizáveis, né? A gente começou a reutilizar materiais, principalmente madeira. uhum, Então, eu incluí o meu gosto
pelas suculentas, né, pela planta, essa coisa de colecionar, do belo, né, que elas são interessantes, são lindas. Aham. E eu quis, assim, eu digo eu, mas o meu esposo também tem uma grande importância nisso, porque nós gostamos das mesmas coisas, e então a gente quis incluir esse meu hobby, né, vamos colocar assim, meu hobby até Uhum. então, e com as coisas que a gente podia criar, com as coisas que a gente tem aqui em casa, que a gente achava, uma madeira, principalmente, ainda mais na questão da sustentabilidade, né? Da Legal. reciclagem, que é a importância do nosso planeta, né? Que a gente precisa Uhum. cuidar disso, né? Cuidar do planeta por isso. Que legal. E aí eu comecei a desenvolver arranjos com as suculentas, né? Incluindo suculentas. Legal. Mas assim, depois eu fui caminhando para as partes de lembranças por conta dos eventos, né? De festas, e que Uhum. é uma coisa que é mais atrativa nesse negócio. Legal. Então você começou então trabalhando com artes mesmo, na área de Isso. sustentabilidade. Isso, a criação com Uhum. coisas reutilizando coisas, né? Vamos Que colocar legal, assim. que legal. E faz quanto tempo que você começou? Isso foi em 2020, 2021. 2020, 2021. O meu primeiro contato assim com a suculenta foi final de 2020. Uhum. E aí, em 2021, eu já comecei a pensar, né, devido à pandemia também, né, as dificuldades Uhum. que a gente estava encontrando e o fato de ficar mais dentro de casa, né? Nós estávamos muito dentro de casa e meu esposo também muito sem trabalho, né? Porque o ramo dele era a parte de transporte no automotivo, então tinha parado. Uhum. E a gente foi andando, foi cuidando mais do nosso quintal, nós fomos se interessando mais assim pelas coisas da nossa casa, Uhum. e aí a gente foi criando, né? E acho que até pelo nosso gosto, o nosso olhar já para a madeira, porque é uma paixão nossa, Que e legal. essa questão do amor, do olhar, né? De ver que ela poderia ser usada para uma outra coisa, isso facilitou. Uhum. Então a gente foi criando, ele é a parte criativa, assim, eu entro com as ideias, ele entra com a criação, né? Com Que a legal. mão na massa. Uhum. Depois eu só concluo com a parte do plantio, né? Que legal. Que É, bacana, nossa. foi bem Uhum. legal. Até você viu algumas peças, né? Que eu falo Uhum. que, ai, não vamos eliminar isso, não dá para fazer tal coisa. Olha que legal seria se a gente fizesse isso aqui, né? Um vaso. Uhum. Até mesmo, não somente madeira, mas aqui em casa, né, a gente tem vasos, por exemplo, com regadores antigos, panelas, sabe? Uhum. Então, assim, nós fomos utilizando o que nós víamos que não iria para o lixo, que não podia ir para o lixo, porque ela tinha uma outra finalidade, no caso, seria o suporte para as minhas plantas. Aham. Que legal. Nossa. Então você começou junto com o seu marido, então? Isso, isso. E você fala assim, foi por causa da pandemia, mas o que a pandemia, assim, ela atrapalhou? Lógico, o seu marido não pôde mais trabalhar, né? E no Isso. seu caso, né? Porque você estava dando aula antes, como que foi? Isso, eu já estava em casa, né? Porque eu tinha um Uhum. bebê de 2 anos e pouquinho. Certo. E com a pandemia, eu acho que muita gente vai se lembrar da reinvenção, né? Vamos colocar assim, que era o Organizer. Então eu Uhum. gostava desse negócio de cuidar da casa, tem muitas influenciadoras, né? E até inclusive uma de Pinda, e eu comecei a fazer uns cursos para cuidar da casa, organizar armários, Uhum. a mesa posta, essa coisa de criação e usar o que a gente tinha para deixar a nossa casa mais confortável, porque Legal. todo mundo estava mais dentro de casa. Meu esposo, ele estava mais dentro de casa. Então, nesse momento, nós começamos a criar galinhas, nesse momento a Uhum. gente plantou mais árvores, nós fizemos horta, entendeu? Então, a gente começou a cuidar mais da nossa casa. Legal. E como aí eu tinha um Instagram mais pessoal, né? Uhum. E eu comecei a me voltar para o lado da organização, vamos dizer Legal. assim. E Os aí seus conteúdos você colocava mais isso, pra organização. uma mesa posta, Legal. como que é, um desafio, como um organizer colocava, olha, eu consegui concluir, olha o meu armário antes, o meu armário depois. Que legal. E aí eu tentei virar para esse lado, Uhum. mas não deu. Rosélia, mas você já pensava para negócio ou era Não, só hobby ainda? não, era só O hobby. Instagram era hobby, né? Era um hobby, Legal. exatamente. Uhum. Mas eu vi que aquilo não estava Não muito estava legal. legal. Uhum. E nessa também eu descobri a minha paixão pela suculenta, né? Que até então eu conhecia uma ou outra, mas aí veio a coleção.
vamos colecionar. Ah, eu tenho essa muda, você tem aquela. E aqui também, enfim, eu descobri pessoas que tinham uma diversidade e muitas empreendedoras maravilhosas, influenciadoras também. E aí eu consegui o contato com ela, até mesmo em passeio, porque ela mora mais próximo aqui da minha casa. E fui passear na casa dela, fiquei apaixonada. Se você ver, você vai falar assim, meu Deus, que coisa. Se você gostou do meu trabalho, você precisa conhecer o dela. E aí o meu marido dentro daquela, que eu ia e voltava com uma mudinha, voltava com outra mudinha. Ele me falou assim, poxa, nesse momento a gente precisa mais guardar do que gastar, né? E aí muitas coisas foram acontecendo, até mesmo na parte espiritual, assim, né? Porque eu sou cristã. E muito se falava comigo, que eu precisava fazer algo para ajudar a minha família, principalmente até ele, para ele distrair, para a gente se distrair, para a gente não ficar focado nas contas, no parado, né? Nessas dificuldades que vieram com a pandemia. Certo. Então, ele me falou assim, poxa, você podia vender alguma coisa, porque já tem planta demais nessa casa. Já tem planta demais. E aí foram coincidindo, né? Eu falo, não é coincidência, né? É providência, né? Foram acontecendo. E aí uma pessoa, eu me lembro que ele fez, tudo começou até com as caixinhas, eu falo que essas são as caixinhas que falam. Eu trouxe aqui depois para mostrar. Essas caixinhas elas são feitas com pedaços de pallets que iriam para o lixo, né? A gente já estava nesse processo de criar coisas, usar, reaproveitar. Mas a parte da madeira, apesar de ser a minha paixão, ela ainda não estava tão evidente. E aí, o que aconteceu? Ele fez uma caixinha para mim e eu achei, eu falei, nossa, é muito legal isso aqui, vamos plantar alguma coisa? Aí foi onde eu plantei. Aí nessa, a gente começa, né, aquela coisa de procurar, né, na internet outras ideias, e o que a gente pode fazer com isso. E nós vimos ali uma oportunidade de criar mais coisas, até mesmo para nossa casa, mas até então era mais para nossa casa. E quando eu comecei a fazer um curso com uma pessoa lá de Recife, uma influenciadora maravilhosa, ela também ajuda mulheres, e principalmente nessa fase que as mulheres em depressão, mulheres, senhoras, né, pessoas que já tinham saído do mercado de trabalho. Então, a Jo começou a ensinar, e eu comecei a fazer um curso dela de criar com o que tem. Para você ter noção, tinha até vaso feito com sapatos. Entendi. Eu falava assim, meu Deus, olha só, e as pessoas comprando. Então, juntou isso. Fiz essa uma e assim, Deus me deu a caixinha que fala. A caixinha que fala o nome dela? A caixinha que fala. Que nome maravilhoso. Eu tinha colocado palavras, né, nessas caixinhas. Eu tinha feito seja forte, corajoso, lar docilar, palavras motivadoras, porque muitas pessoas gostam, né, de coisinhas dentro de casa, e eu falava, poxa, é lindo a suculenta e já vai ser lindo também a palavra, que a pessoa vai olhar e ela vai se alegre, fé, família, então isso vai ser motivador. E criar o afeto, que eu falo que é criar, né, as memórias afetivas. Legal. E aí tudo começou, depois uma amiga, Zélia, você não faz para o Dia das Mulheres? Isso foi em 2022. Você não faz para o Dia das Mulheres tantas caixinhas? Foi um desafio, né? Aí o Adriano, que já estava se aventurando no ramo da marcenaria, né? A ideia também com a ajuda do meu pai, que meu pai é marceneiro. Que legal. E então, assim, ele foi se aventurando, foi fazendo, um lixava, o outro fazia, o outro colava, eu plantava, e nós fomos assim. Aceitei esse desafio, né, dessa encomenda grande lá de uma empresa, e assim foram vindo, né? Mas a parte da criação, vamos dizer, mais voltada na madeira, na madeira reaproveitada. Legal. Foi assim que eu comecei a ser conhecida, né? Das caixinhas, de um tronquinho com uma plantinha, e das tábuas, né, para mesa posta que meu pai fazia. Então, foi aí que eu comecei a ser mais conhecida, né, entre as pessoas. Legal. Zé, legal. Vamos lá, só para me entender tudo aí, né? É super bacana o jeito que você começou. É bem diferente aqui das pessoas que eu já conversei. Legal. Né? E vai ser bem legal explorar esse ponto aí. Sim. Eu gosto de explorar bastante o ponto como a pessoa começa, porque pode a sua história conectar com pessoas que estão nesse momento também. Né? Com certeza. Uma coisa que eu fiquei com dúvida é que quando quando começou a pandemia, você já estava trabalhando como professora? Não. Já não tinha... trabalhava mais. Já estava do lar. Decidiu, assim, cuidar um pouco mais da família. Isso.
exatamente. E também o fato de ter um pequenininho, né, em casa. Aí E se dedicar um pouco a ela. Isso, eu me dediquei ao lar. Que legal, que bacana. Aí depois veio a pandemia, surgiu aqueles momentos de ociosidade, Isso. muito em casa, aí começou, você já é da arte, já começou a pensar como fazer para preencher aqueles momentos e começou a ver ali no quintal mesmo, achar algumas Exatamente. coisas, né, para reaproveitar. O marido começou a ajudar também e deve gostar, começaram com madeira. É bem legal de trabalhar com madeira, né? Eu sou fã também. Nossa, eu gosto muito. Gosto demais. Eu não sei se é porque meu pai é marceneiro, meus avós eram carpinteiros, né, antigos. E então eu cresci nesse meio. Mas e assim, aqui na nossa casa, nós priorizamos coisas que são sustentáveis e coisas rústicas. A gente gosta, a gente curte. Então, o Adriano sempre criou uma coisa ou outra para as crianças com coisas reaproveitáveis. Os nossos móveis, a gente fala, poxa, por que a gente vai comprar uma coisa que logo vai acabar? Vamos comprar então, né? Ou então vamos reaproveitar de alguém que, tá doando, pode me dar aqui que a gente vai fazer alguma coisa. Então, a gente curte isso, né? Uma coisa nossa, e os meninos também aqui, né, meus filhos, eles curtem isso. Então, eu acho que já estava tudo ali certinho, né? Eu estava caminhando para isso. Caminhando, Legal. Aí você falou que teve a ideia, né, junto com o seu marido, de fazer a caixinha. Isso. Caixinha que fala, eu conheço a caixinha, eu comprei esses tempos atrás, dei para minha mãe, dei para minha sogra. Foi mesmo. Nossa, elas adoraram. Nossa, foi bem legal. E depois a gente vai até mostrar aí também no Instagram, tem muito exemplo também. Mas aí teve um primeiro desafio. Isso. De uma demanda grande. Quanto que foi essa demanda e como que foi? Vamos explorar um pouquinho mais esse pedido grande aí. Uma amiga, na verdade não foi o maior, né? Mas para mim, que nunca tinha feito, foram acho que quase 50, 40 caixinhas e cada uma deveria ter as iniciais do nome. Legal. E aí o meu desafio foi, meu Deus, onde eu vou arrumar as suculentas, né? As mudinhas, porque até então eu não tinha fornecedor. As meninas que eu tinha era troca, né, de algumas. As minhas matrizes ainda estavam se desenvolvendo, né? Nem tinha canteiro. E aí nós fomos indo, eu fui conseguindo uma amiga, né? Essa minha amiga influenciadora, ela me forneceu, algumas eu tinha em casa. Aí, como vamos fazer? Como que eu preciso entregar isso? No caso, era para fora, era para São José. Coletar, né, as informações que seriam colocadas ali na caixinha. Então, para a gente foi um desafio conseguir o material, né? Conseguir os pallets, a ferramenta que ele iria usar para fazer a caixinha. Enfim, nós entregamos. Nós conseguimos e foi assim, foi muito gratificante, porque eu falei, meu Deus, onde eu me enfiei? O que eu vou fazer? Nem Canva eu sabia mexer, não sabia, na verdade eu não sei, mas um pouquinho, mas eu nem sabia. Eu falei, como que eu vou fazer as tags? Como eu vou fazer? Meu Deus, eu não entendo nada disso. E aí Deus foi me capacitando. O Adriano, as crianças, a gente foi indo, porque além de tudo, eu preciso entregar um bom material para a pessoa, né? A plantinha em bom estado, saudável, preciso colocá-la de uma maneira que não vá fazer uma sujeira quando a pessoa colocar água ali. Então, tudo tem que ser analisado, né? E assim eu fui criando. E eu também não tinha logo, não tinha nada. Não tinha nada. É que começou como hobby, né? Sim, sim. Foi nesse momento, Zélia, que você começou a olhar com um olhar mais de empreendedor, de negócio, né, nessa demanda? Foi. E foi depois de quanto tempo? Só para me entender. Que você começou, aí você postou, né? O meu primeiro contato assim, com a parte de suculenta, vamos dizer que foi em junho de 2021. E aí, entre esse período de junho até o final do ano, eu ainda estava só no hobby. Só no hobby. Colocar assim, bem no hobby. Então, quando foi em março, que eu já tinha essas caixinhas assim, eu tinha a minha, eu postava alguma coisa ou outra no Instagram da minha casa, das coisinhas que a gente fazia pra gente, que foi aí que a pessoa, poxa, eu quero, você não faz? Se interessou. Mulheres, entendeu? Aí foi onde ela se interessou, vendo essas nossas artes, né? Vamos colocar assim. E aí ela se interessou e eu falei, meu Deus, e agora? Aí também, pela providência de Deus, eu conversando com uma amiga, ela me manda no WhatsApp, Zélia, você precisa formalizar isso. Você precisa cria um Instagram com a sua marca, né? Cria uma marca para você. E até então eu coloquei, o meu era Zélia Avelar, né? Aí eu coloquei coisas do Recanto.
Aí eu falei assim, coisas, ainda existe lá, coisas do Recanto, porque são a nossa rotina, são coisas mais relacionadas à madeira e tal. E aí essa minha amiga, né, ela falou, Zélia, eu vou fazer uma logo para você. Que legal. E aí ela mandou a logo para mim e ela criou Suculentas do Recanto. Porque, na verdade, a gente queria, eu queria Recanto das Suculentas, né? Que aqui era o recanto de onde elas eram criadas, né? Aquela parte. E aí eu vi que já existia por aqui, então eu falei, bom, né? Vamos criar o meu original. E aí ficou Suculentas do Recanto. E aí eu comecei a me direcionar mais para a parte dos arranjos com a suculenta. Legal. Né? Então, hoje o meu forte maior aí seria as suculentas, e eu já englobei a parte de lembranças, que é a parte de rótulos, né? Que é essa criação de lembranças mesmo. Mas eu ainda sinto no meu coração que a minha parte de lembranças afetivas ainda seriam por conta, né, dessa história, da questão da criação, né? Então, eu acho que eu ainda preciso resgatar um pouquinho mais isso e também trabalhar em paralelo com as lembranças, né? Que legal. Fotinhos. Legal. Dá para fazer as duas coisas, né, Zélia? Sim, porque eu acho, eu falo muito no meu canal aqui que é interessante quando você trabalha com aquilo que você gosta. Isso. Porque vai facilitar no dia a dia. Dificilmente você vai dar certo se você fizer algo que você não gosta por muito tempo. Tem muitas pessoas quebrando, não dando continuidade no seu negócio, justamente por causa disso, né? Isso. Porque às vezes começa o seu negócio ou porque tá dando dinheiro para alguém, né? E tá vendo uma pessoa dando certo e quer fazer igual, mas às vezes dá até certo, mas fazer aquilo no dia a dia, para ele não é gratificante, então acaba desanimando. Então, quando você falou, eu preciso fazer essas com mais afetividade, seu olho já brilhou aí, já falou. É verdade, eu gosto do trabalho manual. Assim, financeiramente, essa lembrancinha, essa questão de... Eu gosto de fazer porque eu crio junto com o cliente, desde a tag, o que ela quer, o que ela quer que escreva, qual o papel, qual o material que a gente vai usar, olha com essa cor, olha essa outra cor. Então, eu tenho esse contato, né? Inclusive, eu estava aqui com uma cliente agora. Eu gosto, porque a minha parte manual, né? A minha parte professora tá ali. Então, eu gosto muito disso. Mas eu acho que o meu propósito ainda está em levar a afetividade. E eu não digo assim que que na preparação de um vaso, tanto com a parte do Adriano como a minha, nessa criação a gente, assim, eu falo a parte espiritual, assim, que a gente vê Deus, sabe? A gente olha assim, é uma madeira tão linda, você pega um pallet assim que ia pro lixo. E você olha e fala assim, olha os veios dela, olha que lindo. Olha, se você achar então uma daquelas mais rústicas, né? E de reformas, né? Nossa, você fala, meu Deus. Então, aqui em casa, por exemplo, eu falei, eu não quero móvel de banheiro de MDF, eu quero um rústico. E o Adriano foi lá, e o que você acha disso? Vamos fazer assim, eu tenho essa madeira, olha, tem isso aqui que eu achei, não sei na onde. Entendeu? Tudo tem uma história. Aqui em casa tudo tem uma história. Que legal. Então, eu acho que isso ainda... para passar para um cliente, por exemplo, inclusive ontem eu vendi aquele, lembra você achou muito interessante? Ferradura? Da ferradura. Lembro. Eu vendi ele no sábado. Conta um pouquinho a história desse produto aí pra gente. Esse foi muito legal. Esse nós fomos passear no parque da cidade, né? Eu e minha família. E eu olhei no cantinho e falei, nossa, uma ferradura. Beleza, tava ali. Na minha cabeça já me veio eu andando ali no parque quando eu era criança, né? Antigamente nem era parque. Então eu me lembrei daquilo. Eu falei, meu Deus, quantos anos deve ter essa ferradura, né? Peguei, trouxe para casa. O marido, meu Deus, o que você vai fazer com esse negócio? Eu falei assim, não sei o que eu vou fazer não, mas é muito legal, é uma história. Enfim, aí nós trouxemos para casa. Nisso a gente tinha uns troncos, né? Que veio lá da casa da minha avó. Tronco de árvore de ipê. E a gente tinha cortado ela em bolachas, né? Porque também, como eu tava naquela fase de um pouco de mesa posta, então é lindo, né? Meu filho fazia um macramê pra gente colocar os vasos. Então a gente tinha várias bolachas daquela. E uma tava lá esquecida. Eu falei, Adriano, o que você acha da gente fazer um negócio de chave? Um porta-chaves. E aí ele foi, mas como que eu vou pregar? Não sei o que. Eu falei, coloca aqui a ferradura, né? Coloca nessa bolacha. E aí ele foi no quintal, lá nas coisinhas dele, e achou os pregos, né? Que são os cravos próprios de ferradura. Então, aquela arte, ela ficou muito legal e muito... Até eu entreguei pro cliente, né? Que ele veio, assim, certeiro. Ele veio, acho que veio da porta lá do parque da cidade, lá
que nós estávamos na feira do produtor, ele Uhum. entrou certeiro. Eu falei assim, é agora que eu vou vender isso. Porque acho que ninguém entende uma arte, sei lá, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, ferradura, ela tem a parte, né, de significado Uhum. místico dela lá. Uhum. Mas não, o meu era. Então eu falei para ele, olha, eu achei aqui no parque, nós fizemos essa arte com uma madeira que era da casa da minha avó. Eu tenho muito carinho nela. E eu acho que ela vai ficar na sua casa e você, o lugarzinho que você escolher vai ser um lugarzinho especial para colocar suas chaves, né? Até mesmo a questão de abençoar a mesma pessoa, sabe? Que legal. Então, eu gosto de fazer coisas assim, a gente gosta de fazer coisas assim, né? Que legal. Pensando como que a pessoa vai usar, onde, olha, a pessoa colocar em tal lugar, ia ficar legal, né? Então a gente Aham. até quer decorar a pessoa, a casa dela. Aham. Ah, mas que bacana, que Mas é muito bacana. legal. Uhum. E quando você fala assim, dá pra ver que você gosta mesmo do que você faz Aham. aí. É, E quando eu até ouvi a história mesmo dessa arte que você fez, nossa, é super bacana. E aham. quando você conta, assim, é uma venda já não vendendo, né? Você já vai É, vendendo, é. E ela contando. ficou um tempo lá com a Aham. gente. Eu ainda falei, nossa, será que as pessoas pensam que. Eu pensei na parte mística, né? Ainda falei assim, às vezes Sim. a pessoa não vai querer por conta de ser uma ferradura, sei lá. Eu Uhum. falei, não, não tem nada a ver. E tem uma história, né? E Tava eu esperando o dono dela mesmo. mas foi muito engraçado que a Uhum. pessoa veio assim, ela fixa todas essas outras coisas. Ela olhou para aquilo, ela olhou para a esposa. Posso levar? O que você acha? Aí, onde eu contei, é isso aqui mesmo, vou levar. Nossa, que legal. Que legal. Ô Zélia, então depois dessa demanda você pensou: "Ó, tem um negócio aqui, Sim. né, dá pra virar negócio. Além do Aham. hobby, dá pra virar negócio". Como que foi depois desse olhar que você falou assim: "Ó, agora, né, o hobby é gostoso, é É, legal, é, mas para negócio existe outras responsabilidades". Você exato. foi pesquisar o mercado, assim, de suculentas, né, porque você vai precisar de fornecedor, você vai Sim, sim. entender por que que os clientes compram. Como que foi? Então, aí eu já falo, né, eu volto lá no porque eu disse na questão das lembranças. Uhum, As pequenas lembranças com os rótulos de um evento, a clientela seria escolas, eventos corporativos, igrejas, essas são as pessoas que me procuram. uhum. Mas assim, essa é mais rentável, vamos dizer. Legal. Você É já mais você já rentável. olhou assim: "Ah, por aí, aqui o Isso. negócio, questão de renda". Isso, Uhum, eu pesquisei, consegui fornecedores, eu legal. fiz um matrizeiro, entendeu? Então, assim, eu adaptei algumas coisas aqui em casa pra gente, né? Tem alguns lugares aqui em casa que eu consigo retirar minhas próprias mudas para Uhum, fazer. Mas para entregar, por exemplo, essa lembrança para o cliente, geralmente eu pego de um fornecedor, que é uhum, mais seguro para mim, pela questão dela já vir pronta, dela já vir mais, como fala, preparada, né? O solo dela preparado para ir para uma outra casa, né? legal. Então, assim, eu procuro ter essa segurança. E também na questão de impressões, né? Uhum, Eu imprimo as coisas em uma papelaria que eu vejo que o material, o tipo de impressão, ela fica muito melhor, né? Do que eu fazer aqui em casa. uhum. E, então, a minha parte aqui, na verdade, seria essa, de replante, a Uhum. questão de criação de A rótulos, criatividade. Uhum, né? A quantidade, a busca pelo material e trazer. Procuro fazer meu próprio substrato, né, no caso, que é a terra, né, que é o uhum, alimento daquela planta. uhum. Então, aí eu já estava pensando, poxa, eu vou vender meu substrato, porque, Ah, tá. É uma outra entendeu? linha já Já é uma outra de linha. negócio. Legal. Então, assim, eu tô nessa pesquisa, sabe? Eu tô nessa Uhum, pesquisa. A concorrência ainda é um pouco grande, mas eu uhum. falo, meu diferencial é esse contato, é, É a humanidade, né? originalidade aí, Uhum, esse contato, né, de troca, o que o cliente quer, o que ela sim. quer. Você pensou assim? Eu vou fazer várias aqui para você dar uma olhada. Veja Uhum, qual que você gosta, o que o seu coração quer. E uhum, assim eu tenho atingido e conseguido as minhas clientes. Depois desse, voltando um pouquinho, depois desse uhum, outro projeto, né, da empresa, eu consegui um trabalho com uma escola, um uhum. colégio grande aqui em Pinda, que também estava trabalhando a sustentabilidade. E Legal. estavam num projeto escolar, né? Uhum, Trabalhando essa questão de reaproveitamento de materiais, e ela viu uma postagem minha, né, além da gente ser conhecida e tudo mais, mas eles viram e confiaram no meu trabalho de fazer as lembranças para o Dia das Mães. Aí foi maior ainda, porque aí o desafio foi muito maior, aham, porque eu peguei as caixas,
levava para a escola fazia o trabalho com as crianças, eu trazia de volta para minha casa, ali eu plantava, ali eu fiz né, todo o processo de plantio, e aí eu Uhum. reenviava para a escola. E depois eles Ah, fizeram um trabalho para entrega do presente para as mães. Então, entendi, que legal. fechando o trabalho, né, o projeto escolar dali. Foi muito legal mesmo, bem desafiador, e uma quantidade muito maior. Uhum. E ali, nessa divulgação, eu conheci também um colégio, né, um outro colégio onde eu faço as feirinhas Uhum. mensais, que também é um trabalho muito legal com as crianças, é um trabalho muito legal, que é essa questão de trazer a realidade, né, das crianças, porque, como eles falam, as crianças estão ali dentro das salas, dentro do colégio, não tem o contato de quem foi que plantou, quem foi que fez. Então, nesse projeto também desse colégio, as crianças têm como fala? Eles têm um contato com vários Uhum. produtores, então eles vêm, a pessoa conta sobre a alface que ela plantou, e daí tá ali para venda, o doce que ela fez em casa tá ali para venda, a minha parte, no caso, eles amam a suculenta, como criança ama a suculenta, É, e eles adoram, eu acho mais legal é que eles presenteiam, eles presenteiam pessoas. Ah, olha, minha avó gosta dessa, olha, ela não tem essa, tia, eu vou levar. Então, assim, esse contato também é muito legal. Então, eu que já vi que eu legal. não perdi o meu vínculo com as crianças, entendeu? Que Então, assim, interessante. é Nossa. super legal. Daí é onde tá vindo os contatos com as feiras, né? Que é a feira do produtor, teve a feira da vila, teve a feira do colégio, progressão. Não sei se pode falar, mas tudo bem. Não, tranquilo, pode falar. Tá? Pode Daí, ir. então, tem assim, Uhum. então, esse contato e essa preocupação, né, dos demais para trazer a parte de sustentabilidade que eu posso estar fazendo parte. Então, eu Que tô legal, legal, tá legal. bacana. Eu não tinha imaginado essa questão de seus clientes também ser crianças, né? São a E você maioria. falando, olha que legal, que legal. A maioria, assim, eu vejo, e é interessante que isso passou de um fato, por exemplo, a gente pensa em plantas, a gente pensa em mulheres, não. Sim, Isso sim. é um universo que está crescendo demais. Ontem Uhum, mesmo a gente falava sobre isso, que os homens, eles estão mais interessados, porque uhum, é um momento deles extravasarem, é um momento deles relaxarem, cuidando da planta, molhando as plantas que eles têm em casa. Muitos são colecionadores, uhum, muitos. Olha, eu vou levar, eu vou ver sim, eu quero que você faça para mim e tal. Que são colecionadores, estão iniciando coleções, né? uhum. E as crianças, eles gostam, acho que por ser pequeno e por ser uma coisa Delicado, né? deles, eles podem Sim, colocar no quarto, tia, eu vou colocar no meu sim. quarto, como que cuida? Posso, é só um pouquinho de água, não sei o quê, então é legal, sabe, essa troca, assim. Uhum, E eles gostam quando eu coloco uma figurinha diferente na caixinha, uhum, alguns já levam para os pais, quando os arranjos, né? Tinha uns que eu fazia umas casinhas também, muitos levaram para casa. Ah, meu pai gosta de plantas, tia, eu vou levar para eles e tal. Então, assim, eu uhum. vejo que essa clientela, ela tá se expandindo, né? Legal, que bacana. Você falou uma coisa muito importante aí, que é a questão do homem também ter essa parte de plantio, né? Sim. Eu gosto muito também, lá em casa a Aham. gente tem bastante, nossa, a gente tem bastante, a gente adora, assim. A gente tem uma árvore gigantesca lá, que é um pau-ferro, Olha, aham, já ouvi falar. já viu? É Aham. uma árvore maravilhosa. Depois eu mando pra você no WhatsApp, Aham. pra você dar uma olhadinha. Manda sim. Eu tenho até alguns pedaços lá que caiu, lá, que eu posso até Aham. levar pra você Legal, fazer vai ser um alguma prazer arte. receber vocês aqui. Legal. E aquilo que você falou, é um processo terapêutico. Isso. É um processo terapêutico. Você mexer ali, né? Eu mexo com vários, assim, né? Aham. Suculentas é mais a minha esposa que mexe mesmo. Uhum. Mas eu mexo com outros, assim. Eu gosto de plantar Sim. de até verduras, legumes. Isso. É Isso. maravilhoso você ver ele se É, colocando a sementinha e subindo. isso. Você vai Então, isso entendendo. nós resgatamos, né? Aqui em Uhum. casa foi isso, foi resgatado. O Adriano, por exemplo, como aqui a gente mora na chácara, então geralmente eu fico mais na parte de dentro de casa, mas essa parte de, às vezes à noite ele chega, aí ele vai lá, não sei se é isso que você faz também, aí você vai lá um dia quente, ou, né, olha, precisa aguar as plantas, você fica com esse trabalho, divide, né, com a esposa, no caso, com a parceira, você vai dividir isso e é um momento que você vai relaxar. É a Sim. terapia aí, né? Eu falo que é a minha terapia. E Essa eu, parte de mexer com as plantas. uhum. E E- você traz também muitas lições de vida, assim, no plantio. Sim, Né, sim, porque o ali você tempo de espera. coloca não é no seu tempo,
tempo da É o espera. tempo ali da espera, você É. cuida, se você deixar uns 2 dias sem água, você já vê que ela já fica Isso. murchinha, aí você tem que aí você vai você vai vendo a sua Nossa, vida também, é você vai verdade, fazendo Henrique. conexões, né, com a sua Exato. vida. Eu É. até fiz uns trechinhos de stories no meu perfil, contando um pouquinho essa historinha de se colocar, porque assim, eu tenho muito forte essa premissa que você colhe o que você planta, Exato. né, aquilo que você faz aqui, você vai colher aqui. Uhum. Esse é um fato, né, a lei da colheita, né. E Isso. quando você vai e na prática você planta, você vê tudo isso. Vê. Não É, tem como, né. Aí eu sempre falo isso aqui no canal, não tem como você plantar, cenoura e colher cebola, não existe não isso. existe, não existe. E na sua vida é assim, o que você está fazendo hoje, Aham, você vai colher na frente. E o com que você certeza. está colhendo hoje, é o que você fez no passado. Exato. Então quando você está plantando, você vê isso também. Você É, vê isso na prática, é muito exato. legal. É muito lindo. E a Uhum. beleza, assim, no meu caso, né, com as suculentas, você vê que uma folhinha que caiu, ela já, daqui a pouco ela já tá com uns fiozinhos de cabelo, né, que seriam as raízes, e daqui a pouco ela já tá com aquela folhinha, e meu Deus, que coisa mais linda que ela, olha o tamanho que ela ficou. Então, assim, ela é linda, né? Ela é Uhum. linda. O armazenamento dela, de armazenar água, quanto tempo, se você colocar demais, ela vai morrer, se você não colocar, ela vai ficar murcha. E aí você Uhum. fala assim, ela precisa de cuidados, apesar de ser resistente, ela precisa de cuidados. Sim. E assim, aqui em casa, o meu filho Tomás, ele curte muito isso, né? Porque é o pequenininho. Então ele anda, aí ele fala, mãe, a galinha comeu a suculenta. Até eu já fico bravo com a galinha, daí depois eu fico, gente, a galinha vai comer qualquer coisa que tiver na frente dela, se for que ela Uhum. gosta. Ou Uhum. então, ai, mãe, caiu, olha aqui o vaso. Fih, vamos jogar ela na terrinha aí, que daqui a pouco ela resolve, ela vai ficar forte. E realmente, ela vai, ela, né, se transforma novamente. Então é tudo isso, são os ensinamentos realmente É. que a gente obtém com esses cuidados, né, Eu aprendo esse meu muito. trabalho. Eu aprendo muito, assim, às vezes cultivando ali, eu aprendo muito e você faz conexões com sua vida, e você começa a entender por que você tá colhendo algumas coisas que você fez ano É, passado, e aí que você já começa a ficar, assim, mais atento ao que você tá fazendo hoje, né, porque vai exatamente. vir, a colheita vai vir, né. Com certeza, e não tem como pular etapas. É, difícil. Falando um pouquinho mais de negócio, Sim, você falou que você foi, precisou, de fornecedores. Como que sim. foi essa parte? Eu não sei, acho que você não tinha experiência nesse ponto de: "Ah, agora eu preciso de fornecedor". Como que foi ali? Só pra gente aqui, né, falar um pouquinho sobre isso, porque é uma parte importante de pessoas que Sim, começam o seu negócio, que eu falo para as pessoas: "Não tem nem fornecedores, tenha parceiros". Conta isso, a sua perfeito. história, né, e conta aquilo que você quer entregar e busque o parceiro. Como que foi, Sim. assim, a sua experiência nessa busca? Então, aqui em Pinda, eu conheci essas 2 mulheres, né, que faziam, depois a minha vizinha também me ajudou muito, ela falava, ela trazia uma plantinha para mim, e aí eu fui pensando: "Meu Deus, se eu tenho que eu vou fazer isso mesmo, esse investimento, se eu vou fazer esse tipo de serviço, eu preciso de matrizes, né, Uhum, preciso de um, vamos dizer assim, um canteiro que tenham várias. Mas aí eu vou ficar só com uma, porque as matrizes vão ser de um vaso meu que era pequenininho, de repente cresceu, eu vou lá, corto, aí eu fiquei esperando até ela criar raízes para depois fazer o plantio. Isso demorava demais. legal. E como eu estava fazendo esse curso lá, né, com as meninas lá de Recife, ela passava alguns contatos. Uhum, Só que financeiramente, ou então tinha que pagar frete, porque vinha de longe e tal. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí até que eu conseguia da Viviane algumas coisas, da minha uhum, prima também muitas coisas. Minha prima me ajuda muito também, tem um Instagram lindo de suculentas, e ela me ajudava com alguma coisinha, faz essa matriz, deixa aqui, que daqui a pouco você vai começar a cortar. E realmente, hoje eu tenho bastante coisinha minha que eu não preciso comprar. uhum. Mas aí eu fui pesquisando. Aí um dia eu consegui essa encomenda da escola, eu descobri uma moça, eu acho que é Espírito Santo do Pinhal, longe, Nossa. longe. Divisa, acho que, nem sei, aqui em São Paulo, mas nossa, bem longe. Uhum, E aí eu consegui um valor acessível, mas eu pagava muito frete. E além do que, ela vinha em bandejas com o que a gente fala que é plugs. Então ela vinha só na raiz. Ela vinha sem hum, terra, porque ela precisava vir de transporte, né? uhum, Ela vinha sem terra, mas só as raízes. Então eu comprava aquelas bandejas enormes. Vinham saudáveis, mas às vezes vinham muito pequenininhas. uhum. Eu falei, poxa, não vai dar muito certo. Aí pesquisando, pesquisando, eu consegui um aqui de Mogi.
De Mogi. e ele vem e entrega. Uhum. E então, assim, são super saudáveis, um preço muito bom que eu consigo repassar, né, para as Uhum. clientes, a gente consegue repassar para elas. Uhum. É, algumas coisas eu ainda tenho, né, das minhas. Então, assim, eu tô eliminando, como fala? Gastos, né? Gasto. Uhum. Para não ter que repassar. Uhum. Por exemplo, quando eu preciso de papéis, de materiais, eu peço tudo pela internet. Uhum. Algumas coisas eu acabo pegando aqui mesmo, só se for uma urgência, mas eu tento ter um estoque de papéis, principalmente. Que legal. Mas por exemplo, a impressão eu ainda priorizo na A gráfica. terceirização mesmo. Porque Uhum. eu acho que é mais seguro e ela fica muito mais bonita. Equipamentos são caros, né? Também, né? São sim. Eu ainda não consegui comprar a impressora adequada. Mas E você tem vontade ou não? tenho, é o meu Tem? É? projeto. Se Ah, que Deus legal. quiser, eu quero sim. Uhum. Mas assim, e como o meu foco também é o mais rústico, né? Uhum. Eu acho que as pessoas se encantam mais com uma coisa com rusticidade. Então, por exemplo, esses materiais que são mais básicos, por exemplo, papel craft, um Uhum. papel ou a juta, a fita de juta, né? Que é uma coisa bem rústica. Então, eu já tenho um pouquinho de estoque. Consigo fazer. Aí, a questão do MDF, às vezes eu ligo a minha amiga me ajuda, por favor, preciso dessas palavrinhas, você consegue? Ah, mas tinha que pedir com antecedência. Ai, meu Deus do céu, preciso. Mas acabo conseguindo, sabe? Vamos indo, vamos ver, a gente consegue. Então, eu tô na captação. E aqui, sim, às vezes, hoje eu não tô pegando tanto dessas meninas daqui, de Pinda, uma que ela já tá num outro projeto, Uhum. e também está finalizando a parte de matrizes dela, esse trabalho que ela tinha. E aí agora eu estou mais assim, nesse fixo, né? Que é a pessoa que me traz lá de Mogi. E esses materiais, o material aqui de Pinda ou da internet mesmo, que eu já tenho um pouquinho de estoque. Uhum. E a vendas, Zélia? Como que você faz a vendas? Como você trabalha com a vendas? Olha, eu confesso que eu sou bem assim parada na questão de divulgação, de marketing. Eu preciso explorar isso. Tenho muitas pessoas que querem me ajudar. E Zélia, você precisa fazer. Zélia, mostra mais seu rosto. Zélia, mostra seu quintal. Aí ai, gente, mas eu não consigo ainda. Eu ainda não consigo. E também porque é um investimento, né? Eu acho que é justo você que tá ali, você, por exemplo, que trabalha com isso, eu ficar te explorando e faz para mim, ai, coloca para mim. Eu não acho justo, por mais que você seja meu amigo, né, vamos dizer assim, eu acho que cada um tá trabalhando, ela precisa receber pelo que faz, né? Então, eu ainda tô muito no boca a boca. Hoje é no boca a boca. Hoje ainda tá no boca a boca. Mas eu tô me arriscando, tô usando e tô trabalhando isso em mim. Mas isso é uma questão interna de questão da vendas? Eu acho que é. Então, assim, eu ainda não tenho esse ímpeto, né, de vendedor. De vendedor. Vamos dizer assim. O vendedor ainda precisa sair. E aí, então, como eu ainda trabalho um pouco mais com as feiras, é mais no boca a boca. Mas o legal, e o que eu tenho percebido, é que entre isso está sendo divulgado. Por exemplo, meu perfil está crescendo um pouco mais. As pessoas, olha, eu te vi em tal lugar, legal. Você faz, né? Eu faço, entendeu? Então, assim, tá um pouco mais no boca a boca. E a divulgação, mesmo que às vezes eu não venda. Às vezes eu falo, às vezes você vai para uma feira e você não vende. Não vende tanto. Como eu te falei, os homens, eles são mais interessados que as mulheres, é o que eu percebo. Então, às vezes a mulher vai falar assim, eu não quero, eu mato. Eu mato ela, não sei o quê. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho, nossa, já matei um monte. Né? Enfim. Aí, mas o marido fala assim, mas você não gostou? Leva. A pessoa não quer, ué. E eu tento explicar ali, na verdade, eu tento passar essa didática, né, dos cuidados, o que ela poderia fazer para não matar a suculenta. Mas eu percebo que os homens gostam mais, as crianças gostam mais. Olha. As mulheres, entendeu? E assim, então eu ainda tô naquela descoberta do que o cliente quer. Aceitar. É porque é muito novo ainda, né, Zé? Exatamente. Você tá um ano e... quase 2 anos. Quase 2 anos, né? Às vezes o cliente não valoriza, sabe? Porque ele já vê com o olhar de que, isso era um lixo. Sim. Tem muita gente que vê assim, entendeu? Então, essa parte... Mas esse mesmo, Zé, esse não é seu cliente. Não. É por isso que nessas descobertas, você vai entender isso, ó. Eu vou ter clientes, eu também vai passar aqui no meu espaço pessoas que não são meus clientes. Isso. Né? Porque assim, eu falo para as pessoas, você querer vender para todo mundo, às vezes você acaba não vendendo para ninguém.
é que você tá no tempo ainda de descobrir, Isso, né? Porque aí você vai ajustar a sua fala, vai ajustar seu isso, marketing, vai ajustar tudo. exato, E não vai começar mais nem se importar muito para esses não que vão comprar. Porque às exatamente. vezes no comecinho, você meio que desanima um pouquinho, Desanima. Aham. né? Vou Ah, ser sincera que uhum, isso já passou pela minha cabeça, a questão da competição, por exemplo, uhum, poxa, mas fulano vende a plantinha mais barato. Bom, eu falo, olha, eu tenho meu custo ali e uhum, eu não vou dar 100% de garantia, porque uma planta, realmente, ela é um ser, né, é uhum, vivo e ela pode morrer. uhum, Mas eu estou te vendendo uma planta saudável. uhum, Eu estou... Aí agora, né, nessas minhas pesquisas, nesses meus cursinhos, assim, o que uhum. eu vejo? A gente precisa agregar valores, né? Perfeito. Então, eu tô agregando valores. Olha, a minha impressão, você pode molhar que ela não vai manchar. Uhum, Ela pode ficar no sol, ela não vai desbotar. uhum, Então, por isso, ela custa X. Olha, é totalmente manual. Eu passo, eu colo com material de boa qualidade, né? Eu não faço qualquer negócio. Eu faço, como eu te disse, eu faço com o meu amor ali, a minha uhum, dedicação. Então, eu agrego isso, estou vendo que eu estou melhorando em mostrar. Por exemplo, essa coisa da ferradura uhum, foi, cara, foi a chave. Eu consegui uhum. entender e foi, bom, isso aqui era tal coisa, hoje é isso. Sim. Ou isso aqui ia para o lixo, olha, ele virou um vaso. Isso Uhum. aqui era tal, né? Então eu estou conseguindo agregar isso, estou conseguindo trabalhar, estou conseguindo descobrir, né? Por isso que eu falei, cara, eu acho que é isso mesmo que eu quero para minha vida. Que legal, que legal. Não tem como mudar. Que bacana. Nossa, eu tô gostando muito de conversar com você, porque é muito importante esse momento. Você tá Uhum, descobrindo tudo, porque assim, às vezes o empreendedor começa já fazendo todo o planejamento, né? E entra no mercado já com bastante planejamento, sabendo tudo de cliente, tudo de fornecedor. E tem uhum. também os empreendedores que começam do jeito que dá, Isso. começa pela uma oportunidade, ou às vezes até por uma necessidade, e vai aprendendo um caminho. Vai Aham, aprendendo um caminho. Mas é isso. isso que eu falo para você, a mentalidade empreendedora tá aí. E assim, você vai aprendendo com o caminho, vai ajustando a rota, Sim, você vai entendendo o que que vai ser seu cliente, o que que não vai ser seu cliente, o que que vai isso. ser curioso, né? Porque tem gente que gosta de Só especular. isso, só especular. Aí com o tempo você vai aprender tudo isso, vai, né? Vai trabalhar com tudo. Ah, isso aqui é só especulação. Isso, Mas, eu vou tentar fazer uma outra abordagem, quem sabe eu vendo, né? exato, Aí exato. você vai trabalhando mais a parte de vendedora. Quando você Isso. falou assim: "Eu preciso ajustar essa parte de vendedor ainda, porque ainda tá, né", porque também É, não era não, você não tinha essa não, como profissão, né, não no era minha profissão, exato. apesar que eu acredito que era na questão de ser professor, você tá se vendendo o tempo todo, mas de Não, um jeito diferente. e também a questão eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu falo Uhum, até mais do que devia, eu falo mesmo, e pelo uhum, fato de ser professor. uhum, Mas eu falo: "Meu Deus, ai, e se a pessoa se sentir ofendida? Ai, e se ela comprou e agora tá devendo?" Não aconteceu, mas, ai, uhum, preciso cobrar. Eu acho que quando chega nessa parte, eu vou ter que passar para os universitários. uhum. Mas Entendi. assim, eu ainda preciso desse tiro, né, assim, Mas às vezes é questão de fazer cursos mesmo, se sim, aperfeiçoar, sim. porque a gente sabe que um negócio, quando é negócio, precisa Uhum. vender. É, Né? é. Existe muitas pessoas que não começam o negócio ou que às vezes o negócio não dá certo justamente nessa parte, na Aham. parte da cobrança. Isso. Não se sente à vontade de cobrar, É, é. pensa mais na outra pessoa, Aham. né? E aí o negócio não dá certo. Acaba É, não dando certo, porque precisa vender, é, né? é. Mas é questão de ajustar tudo isso e arrumar técnicas, né? De Isso. aprender técnicas pro perfil dos seus clientes também Aham. e do jeito que você queira também vender, né? Eu quero fazer uma venda não forçada, eu quero contar uma história, a pessoa, né? Isso. E eu acho que isso é mais natural e é isso que eu tenho passado e tenho conseguido sucesso por isso, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Aham. Eu tenho E eu vejo o seu Instagram, aquilo, a última postagem que você fez sobre eh, materiais assim antigos, aham. que é uma das minhas paixões também. Ah, então você vai gostar de conhecer aqui a nossa casa. Eu tenho algumas coisinhas lá e pretendo ter mais. Mas Aham. aí sim você já conta a história, né? Sim, Quando você falou da ferradura, você já está vendendo. Às sim. vezes pode ser que a linha sua de venda é essa mesmo, de contar a história. É, é, Para cada produto, né? Que produtos são diferentes, né? aham. Uhum, É verdade, é isso mesmo. uhum, E eu tenho, então, eu tô buscando meios para trabalhar isso, né? uhum, E desenvolver, por exemplo, limitar as condições de pagamento, sabe? Então, uhum, assim, eu acho que eu já tô indo, né?
olha, você pode fazer tal coisa, você pode me dar assim, se for o seu problema, você me fala e tal. Então, eu tenho conseguido negociar dessa maneira. E Legal. às vezes, como minhas clientes também eu peço um sinal, eu antes não fazia. Não, agora eu preciso de um sinal, que é material, para formalizar mesmo e para mostrar que eu não estou de brincadeira, né? Sim, Eu é estou justamente isso trabalhando, então eu mesmo. preciso pagar um fornecedor. Eu vejo que o Uhum. vocabulário também eu já tenho mudado. O meu Aham. fornecedor, o meu material, entendeu? A mão de obra, eu preciso correr atrás né? Eu vou verificar com o fornecedor se ele vai conseguir fazer ou não. Então, assim, eu tô vendo que eu tô indo. Aham. E o Instagram é importantíssimo, né? Isso. Hoje é uma ferramenta muito, muito, assim, fácil de trabalhar para a questão de Uhum. venda, É. de divulgação. Às vezes não precisa nem vender ali, às Aham. vezes só contar a história, Isso. às vezes, sei lá, fazer um post de como cuidar da suculenta para ela não É. morrer. É uma coisa que eu também gostaria, assim, de trabalhar, de Uhum. falar, e é uma coisa que é cobrada, né? Sim. Porque as pessoas perguntam como faz. Nossa, eu tenho assim, em casa aconteceu tal coisa. Então, assim, esses cuidados básicos eu preciso é, ou fazer uma postagem, Uhum. ou fazer mesmo essa fala, né? Sim. Que é o mais importante até. E eu tenho tentado, sabe? Assim, eu preciso agora passar e destravar para ir mesmo para Uhum. o Instagram mesmo. Legal, legal. Isso é uma parte importante, assim, quando você fala destravar, me pega muito porque eu era muito travado em relação a É, isso, muito, muito mesmo. E já tô contando essa história aqui várias vezes no legal. canal. E, na verdade, tô nesse processo mesmo, Sim. né? A gente precisa destravar, porque na parte de negócio é o que precisa. Aham. Porque hoje, cada vez mais, negócios que não estão no Instagram, ou nas redes sociais, ou na internet, dificilmente vai sobreviver. Uhum. Porque a gente tá aqui o tempo todo, né? É. E você contando história, criando autoridade dentro do seu negócio, ainda mais que eu acredito que o ramo das suculentas é bem competitivo, né? Sim. Mas aí você fazendo do seu jeito, falando, entregando a sua mensagem, fica mais fácil para as pessoas confiar e comprar de você, né? Então Aham. precisa destravar mesmo do Instagram É. aí para vender. É. É. Legal. E uma coisa que eu indico muito, eu tô indicando para todo mundo que eu converso, faz um curso de teatro. É Então, muito mas bom. eu que ainda tive um pouquinho disso. Eu tive isso aula na faculdade, eu fui É professora, verdade. então eu acho que é esse meu bloqueio. Eu falo assim, cara, como que pode? Eu sou tão desinibida, eu sou, né? Mas, É isso que eu tô vendo. né, tão desinibida, e como assim? Ai, mas eu acho que é que eu tava falando com a Adriana, né, com minha esposa, sobre isso. Nós não. Nós temos as coisas, nós adquirimos com muito trabalho, a gente se sente constrangido em mostrar, às vezes até algo particular nosso, né, Sim, da sim. nossa casa, Uhum. não que a gente não mostre, mas as pessoas falam, poxa, por que você não colocou aqui? Olha o que você fez no seu banheiro, que lindo que ficou. Olha o que você fez na cozinha, que lindo que ficou. Por que você não coloca? Eu acho que é alguma coisa dessa coisa da intimidade que a gente não Sim. consegue. Então, Uhum. como está muito ligado aqui à nossa casa, né, o meu Entendo. ambiente de trabalho, vamos dizer, o meu ambiente de trabalho é a minha casa, Uhum. eu acho que eu tenho essa certa dificuldade para não constranger, para não parecer exibicionismo, para não parecer, sei lá. Eu acho que eu tenho isso na minha cabeça. Acho que é Uhum. só isso que eu Uhum. preciso tirar. Preciso trabalhar, É. trabalhar com isso. Porque eu Uhum. converso com bastante pessoas e às vezes falta dar uma ajustada na própria pessoa, o Isso. negócio e ser, né? Porque a mensagem que a gente traz aqui no canal, a principal mensagem é que o seu negócio é você e você é o seu negócio. Então Isso. você precisa se autoconhecer, Isso. entender algumas coisas que você ativar a sua identidade para você cumprir a sua missão, e, né? Declara a sua missão e para o seu negócio dar mais certo ainda, né? Perfeito, é isso Porque mesmo. senão fica nessas falta de ajuste aí. Aham, Mas isso é com o tempo também, né, Zé? Isso é aham. trabalhando com o tempo, identificando, porque no dia a dia que a gente vai identificando isso. É. No meu negócio aqui, ó, eu tenho uma empresa de prestação de serviço de desenho há É. 8 anos. Eu aprendo todo dia Que com a legal, empresa, aham. né? E agora que o projeto Empreender Mais vai fazer 1 ano que a gente tá aqui, nossa, é uma descoberta todo dia, todo dia. Que Eu legal. também, Aham. eu também sou coach, eu trabalho com autoconhecimento. Então eu tô vendo bastante coisas relacionadas aí com o É. negócio, com autoconhecimento, com a Uhum. falta de merecimento, essa É. questão de não cobrar, de pensar no próximo. Tem bastante coisa para ajustar aí, mas isso é com o tempo identificando, né? Sim. No dia a dia a gente vai aprendendo isso. Por Uhum. mais que a gente faça planejamento, mas no dia a dia que a gente vai aprendendo mesmo. É isso mesmo. Mas que legal, Zélia, que legal, que história bacana. Eu tava, assim, com muita vontade de conversar com um empreendedor que tá começando, Aham. né? Porque, assim, é uma fase muito importante.
E a gente tem estatística muito triste no Brasil de quebra de empresa nos 3 primeiros anos, Uhum. né? Poucas empresas passam dos 10 anos. Uhum. E muito das empresas que começam é no seu exemplo, numa oportunidade de visualizou na pandemia, como cresceu o negócio na pandemia. Aham. Né? As pessoas falam, nossa, eu gosto disso, tem isso como hobby, mas pode virar um negócio também. Mas depois ela não vai se profissionalizando, não vai olhando isso com, né? Aí tem muito negócio que daria para ser um negócio muito legal, porque assim, um negócio dando certo, prosperando, o tanto de transformação que faz na vida de tantas pessoas, Faz, né? exatamente. Uhum. Você aí depois querer contratando mais um colaborador, depois mais um, olha o tanto de diferença que faz isso, né? E nesse ramo que eu tô, assim, alguns Instagrams, alguns perfis que eu vejo, principalmente esse da Jo, que é lá de Recife, que é o Florindo. Florindo. Flor.indo. Então que legal. Florindo, é muito legal, muito interessante a história dela. Que ela legal. tem uma história incrível. E ela é muito motivadora. Então ela começou como eu, entendeu? E ela, assim, eu falo que dentro dos exemplos que eu já vi lá, ela é muito motivadora. Ela tem essa parte de coach. Ela tem a parte de que ela era engenheira agrônoma, pra você ter noção. Então, de lá, ela teve uma perca, né? A mãe faleceu e aí ela ficou depressiva, e dali ela viu que ela precisava ajudar mulheres, que ela precisava vencer aquilo também. Ela foi mudando o ramo, era decoradora de festa, daí ela já viu que a decoração de festa, todo mundo pedia suculentas, e de repente ela conseguiu unir a engenharia, a agronomia que ela fez, junto com a festa, e hoje ela ensina, ela motiva mulheres, ela nos ensina essa parte de criação de rótulo, pesquisa, atendimento, às vezes vem a parte de negociação, essa parte de organização. Então, assim, me ajudou muito. E eu vejo, assim como você, ela, assim como você, né, tá fazendo com a gente, né, os novos empreendedores, ela também tem isso. Então, assim, eu falo, cara, que legal, as pessoas estão ajudando, as pessoas estão se unindo para ajudar, né? Sim. E isso é o que move, né? Vamos dizer, o que tá movendo principalmente o Brasil hoje, que tá nessa situação. Mas a gente vai vencer e a gente precisa contar com pessoas como vocês. Sem dúvida, sem dúvida. O grande intuito aqui do Empreender a Mais é ajudar essas pessoas que querem começar o seu negócio de uma forma assim bem simples, do jeito que a gente fala aqui, porque quando eu fiz meu processo de autoconhecimento, né? Que foi quando eu estava me formando como coach, a gente faz o auto-coach primeiro, né? Sim. E aí eu falei, não, eu tenho como missão de vida ajudar pessoas, né? Essa é o meu servir. Eu não entendia por que eu pensava as coisas que eu pensava lá na infância, e depois eu fui descobrindo porque eu gosto de pessoas, eu gosto de servir. Legal, sim. Eu vim para servir. Também. Então aí que legal. É muito bom, né? E assim, eu vejo assim muito. Eu gosto muito de falar de Deus, né? De fazer esse evangelismo. E eu vi que através da minha arte, da nossa arte, né? O Adriano também tem isso. E da gente levar um pouquinho do nosso carinho, do amor de Deus, sabe? Para as casas das pessoas. Então, o que a gente faz, eu agradeço, sabe? No Deus abençoe, muito obrigada, olha, estou aqui à disposição e tal. Então, isso vai fazendo tão bem para mim que faz bem para as pessoas. Eu vejo a alegria das pessoas quando recebem alguma coisa minha. E eu acho que é para isso que a gente tá aqui, né? A gente tá para servir, para evangelizar através do que vier às nossas mãos. E hoje todo mundo precisa, né, de alguém ou de alguma coisa. Então, né, vamos unir, vamos fazer tudo isso para todos. Sem dúvida, sem dúvida. E aquilo que eu falo para as pessoas, depois que você identifica quem você é, fala assim, eu vim para servir. Sim. E depois você conectar isso com o negócio também, né? Porque a gente precisa, não adianta. A gente precisa de ter esse pensamento como negócio também, porque senão não caminha, não anda. Isso, então, você não consegue atingir pessoas que você pretende atingir. Uhum. E aí faz essa conexão com aquilo que você é, com aquilo que você tem paixão, com aquilo que você vê que também que tem algo ali para explorar como negócio. Isso é bem bacana, é isso que eu tô querendo falar para as pessoas. Encontrar esse caminho. Sim. Né? Antes da sua empresa nascer para o mundo, ela nascer dentro de você primeiro. Sim. Né? Essa é o nosso slogan aqui do Empreender a Mais. Porque a gente está vendo que muitas pessoas estão quebrando seus negócios justamente por causa disso. Está fazendo algo e só pensando no dinheiro, ou só
olhando por uma moda de mercado, É, isso está dando é, certo agora, é. e as coisas não estão dando certo, Uhum. porque mais de 80% quebra no primeiro ano. Aham. Essa Então, estrutura é importante, né? é. Essa estrutura, essa base, esse Uhum, conhecimento é muito importante. E uhum, tem pessoas capacitadas que estão aí para ajudar, né? uhum, Então a gente precisa fazer essa conexão. É um que conhece uma coisa, é um que, por exemplo, você viu em mim algo que de repente eu não tinha visto. uhum. Poxa, eu preciso me avançar, né? Na verdade, eu preciso avançar. Então é isso mesmo. Então eu tô no caminho certo. Olha, alguém me notou, alguém me viu Sim. e confia no que eu tô fazendo, né? Uhum, Então, assim, eu acho que é muito importante isso, saber que tem pessoas que pensam nisso, que estão abertas, e principalmente, né, o seu trabalho, né, o Empreender é Mais, que, nossa, é muito interessante, muito legal mesmo. Eu fiquei muito feliz e honrada, viu, que legal. de ser escolhida, né, para contar um Uhum. pouquinho da minha história, né, da nossa E aí história. eu tô muito contente aqui de contar essa história, porque eu tenho certeza que vai conectar com várias outras histórias Ah, também. legal, muito legal Principalmente quando mesmo. a nossa fala, né, porque assim, rede social demora um pouquinho para expandir, né. Sim, Ainda sim. mais a gente que trabalha só com conteúdo orgânico, sem ficar patrocinando, porque a Sim, gente ainda é um projeto que não tem lucro, sim. não recebe nada por isso, né. A gente está começando a vender um e-book agora que a gente, terminou há pouco tempo, que chama de Empreendedor para Empreendedor. Tô fazendo até uma propaganda Que aqui, legal, aham. né, que a gente está Interessante. começando a vender agora para entrar verba para a gente continuar falando mais Aham, ainda, porque precisa, né. sim. A gente tem aqui como missão, e como visão ser uma grande empresa de educadora empreendedora aqui do Amém. Brasil. Ah, em A nome gente de está Jesus vai começando ser. aqui com esse canal, contando a sua história, e a gente tem nossa, eu falo que eu tenho uma parede aqui na cozinha que eu desenhei uma árvore. Hã. Eu tenho uma árvore aqui, né, porque eu e minha esposa a gente adora árvore. E a gente tem até uma frase lá: "Já aconteceu, agora é só curtir o caminho", Amém. Ai, que né. legal, muito legal. Então a nossa missão aqui mesmo é ajudar essas pessoas, porque Uhum. tem várias coisas envolvida quando uma pessoa abre um negócio, É, é, tem muitas coisas. E eu é. acredito que é esse caminho que vai dar certo, Aham, é é esse caminho aí. verdade. Ô Zé, já indo para o final do nosso bate-papo aqui, né, bem legal e novamente estar contando essa história aqui, pretendo conversar com você várias vezes, Sim, com fases diferentes do seu negócio, eu tô vendo que você tá bem no começo, descobrindo várias coisas, sim. trabalhando com a paixão ainda, Aham, entendendo como isso vira um negócio mesmo, sim. e que legal que você tá trabalhando junto com o seu marido, junto com o seu filho, né, porque a maioria das empresas aqui no Brasil são feito de famílias, Isso. isso reforça mais a nossa vontade de ajudar essas pessoas ainda, Aham, né. legal. E Feliz. bem bacana essa história, tá. Aham. Eh, Conta um pouquinho, assim, desse 1 ano e pouco aí sendo empreendedora. Quais os assim, o que que você tá notando de diferença de toda os anos de professora, como tá sendo agora, o que que você tá aprendendo com o empreendedorismo, né, como tá sendo essa nova fase da sua vida aí? Como eu te disse, né, eu estou me vendo numa situação diferente, porque eu precisava usar a minha imagem, né, a confiança que as pessoas tinham em mim, né, pelo cuidado com os filhos, e ao mesmo tempo eu vejo que eu tenho uns certos bloqueios, então assim, eu falo: "Meu Deus, mas olha, eu fazia tal coisa, agora eu não faço". Uhum, Eh, Quando eu descobri que que a gente precisa ter um olhar, a gente precisa ver coisas diferentes, até mesmo num desafio, num problema, que a gente precisa, como você falou, a gente tirar um aprendizado dali, né? No caso, eu estava desempregada, na uhum, pandemia, com o esposo parado, todo mundo. E aí opa, peraí, tem que usar tudo que eu sei, eu vou ter que, né, uhum. extrair aí, vou ter que extrair todo o meu conhecimento, os meus As aprendizados, às vezes, habilidades. assim, e tipo, as minhas habilidades, o que eu sei um pouco de internet, um pouco dessa questão de entrar na moda, que é fazer, né, um perfil Uhum, de Instagram. uhum, Então, foi já um desafio. Eu não sabia que eu teria esse potencial, esse desafio foi interno, né? que legal. Trabalhar em família, sabe? Uhum, Descobri o Adriano, assim, né, que ele é motorista de caminhão. uhum, De repente ele se tornou um artista, porque ele junto com meu pai, sabe, o entrosamento do meu pai com ele, e da gente, de repente só nós três, mas assim, meu pai não, ó, usa a ferramenta assim, assado. Então essa parte essa reconexão, né, vamos dizer assim,
Porque até então é seu pai, seu marido, Sim. mas você tá ali no meio, você vem com a ideia, eu falei, nossa, será que eu sou doida? Será que, Uhum. né? Ai, nossa, eu tô inventando moda. Tem hora que eles fazem, gente, você só inventa. Mas não é que eu invento, eu vejo, eles fazem, eu não posso fazer nada, né? Uhum. E então essa conexão, essa coisa de ficar mais em casa, é difícil, porque às vezes não roda financeiramente, não é tão Uhum. lucrativo ainda, às vezes eu tenho mais gastos, né? Uhum. Mas, é como eu falo, Adriano, vamos aproveitar a viagem que a gente vai buscar tal coisa, já vamos buscar já para ter aqui no estoque. Então já vamos Sim. aproveitar, sabe essa questão de organização Uhum. mesmo, Da gestão mesmo da do negócio. gestão, exatamente. Uhum. Então são coisas que eu não sabia que eu sabia fazer, Uhum. entendeu? Ainda tem muita coisa que eu preciso aprender. Uhum. Mas de estar em casa, de estar com a minha família, nossa, é demais, porque Legal. é um trabalho, né? E Uhum. às vezes eu falo, não vou mais fazer feira, não aguento, não quero, eu não vendi, dor de cabeça, por que eu fui inventar? Eu fico assim, né? Daqui a pouco, aí eu tenho que pensar, nossa, onde eu vou deixar um filho, onde eu vou deixar o outro filho, e o marido às vezes está trabalhando. Uhum. Então, essa questão de organizar tudo, né, a logística do negócio, mas é tão bom esse contato com as pessoas. Olha, eu fiz um contato, olha, tal colégio agora me chamou, olha, a pessoa já fez uma encomenda, nossa, olha, eu fiz esse contato com você mesmo. Eu falei assim, Uhum. cara, olha só, lá na feira, Uhum. né? Sem Alguém me dúvida. descobriu, vamos dizer assim, e a Uhum. minha história está sendo importante, vai ser importante para outras pessoas. Então, assim, essas novidades está sendo assim, É o que vale a pena, né? tá valendo muito a pena, Que sabe? legal. Vale muito a pena mesmo. A vida do E, empreendedor é essa mesmo. Eu falo para as pessoas aqui que eu tenho a oportunidade de falar, a gente vive na dor. ah, O empreendedorismo não é, às vezes pode ser que vira meio glamouroso, né? A pessoa tem uma é, empresa, é isso. Mas eu sempre tento acordar as pessoas, não, a gente vive com dúvida. O aham, tempo todo com dúvida. Igual se não sei se eu vou fazer mais feira, não é. sei se eu vou, mas quando eu vou, eu falo, nossa, ainda bem que eu fui. Olha, você viu? Eu não ia, mas olha, a pessoa me ligou, olha, eu encomenda assim, sabe? Então, eu vejo valer a pena. Uhum, As dúvidas, realmente, meu Deus, vai dar para eu me manter? Dá. uhum. Mas às vezes, eu acho que até às vezes não é nem tanto o É o financeiro. financeiro. Às vezes é o fato de eu sair e com os meus filhos ter um lugar diferente, de passear, é uma oportunidade de estar mais com meu esposo Que junto, legal. e a gente criar junto, né? Eu acho bom, pelo menos para mim, isso não há dinheiro que pague, né? Sim. Vamos dizer E, assim. e tem Né? muitas Que é o pessoas. empreendedorismo, ele oferece, né? Nos proporciona, Perfeito. né? É justamente isso que eu ia falar. Tem Uhum, muitas pessoas que tá nesse ponto, sabe? De, às vezes até ganha bem trabalhando para outras uhum. pessoas, trabalhando em outras indústrias, em fábricas, mas tá nesse ponto. Mas não é isso, mas não é Não, isso. Eu quero ter mais contato com meu filho, eu quero ter contato mais com a minha esposa, eu quero mais ter tempo nos finais de semana. Eu quero ter mais contato com meus cachorros, eu quero brincar é, mais com eles. E aí uma das respostas é o empreendedorismo. é, Dá é, pra fazer isso. Às vezes não vai. Que assim, eu acredito que, dependendo de você colocar força, assim, é mais rentável que qualquer profissão, aham. o empreendedorismo. Com certeza, Porque com depende de certeza. você, depende dos É, seus esforços. exatamente. Porque quando você trabalha para uma outra pessoa, a pessoa estipula o seu salário. E O te empreendedor. suga, É. O suga. empreendedor não. O empreendedor, ele, quanto mais ele trabalha, mais ele se esforça, mais ele vai evoluindo, vai aprendendo, e ele vai se auto, né, dando valor É, também, vai se valorizando é. e fica muito mais fácil. Mas só dessa questão de você, às vezes, nem pensar mais pro lado do dinheiro, pensar mais o lado seu pessoal, pela Uhum. família, isso já, o empreendedorismo já vale a pena, assim, e Já, ele ajuda muito nessa parte, já. né? É verdade. É Mas verdade. que legal que você está tendo todas essas descobertas aí. Eu falo que para quem começa a empreender, não adianta, ela vai evoluindo como pessoa, ela vai descobrindo algumas coisas que ela não se conhecia, É. né? Porque a gente passa um bom tempo da nossa vida sem se conhecer e quando a gente enfrenta algum desafio, sai da zona de conforto, que o empreendedorismo é todo dia sair da zona de conforto, é se Exatamente. expor ao risco do É, julgamento, ao risco de será que eu vou entregar esse encomenda? Será que eu consigo? Será que eu não é, consigo? Aí depois que entrega, fala, nossa, eu sou capaz. que legal. Né? Olha, né, a recompensa é tudo isso, né? Isso É. traz muito. O empreendedorismo também traz isso. Uma Uhum. evolução pessoal mesmo, Sim. né? E você começa a trabalhar mais com as gestões das emoções. Eu sou suspeito de falar que sou apaixonado por empreendedorismo. É, eu tô me apaixonando também, viu? Tá? Que, Quando eu penso que tá no fim, não é isso mesmo, sabe? Vem uma luz e vem uma uhum, força.
E vem esses pensamentos, Zélia, de desistir, de Vem, parar? vem. Eu acho que eu vou voltar para a sala de aula, mas eu falo assim, cara, mas eu gosto de servir. Eu não me vejo mais dando aula. Eu falo, né, eu não me vejo dando aula, em sala de aula, dando aula. Porque demanda, tem uma responsabilidade, temos que ter tempo, você tem que se capacitar para isso. E então eu vejo que eu falo, não me vejo. Eu falo, se eu conseguisse um serviço na escola para ajudar, até para ser auxiliar, eu acho que eu ia, porque eu gosto de cortar, eu gosto de fazer, sabe, essa coisa manual, Aham. alto. E aí mas hoje, né? Hoje nós temos que dar espaço para os estagiários, nós temos que dar espaço para as pessoas Legal. que estão chegando. Então eu fico pensando, será que eu vou voltar? Não, não vou voltar. Mas será que vale a pena? Financeiramente vai valer a pena? Não tá valendo? Mas aí acontece assim, essa troca, um cliente que te dá um retorno, feedback muito legal. Vocês, por exemplo, né, a procura de empreendedores que contar a sua história, ou alguma amiga que fala, cara, olha só o que você fez, que lindo, por que você não vende? A sua Por que arte, né? você não cria mais? Aí você vai, né, aquela coisa de você parar e pensar, e também analisar, e também ver se não é isso que Deus quer para você, né? Perfeito. Porque tem também o que Deus quer. Então, às vezes eu tento fugir, a gente tenta fugir, mas Deus pega na curva. Legal, Zé, legal, que bacana, que bacana. Uma das coisas assim que eu sempre, quando tô conversando com as pessoas, vem algumas coisas aqui para me falar e assim, por que não usar às vezes a sua habilidade de professora para dar aula Sim. no Instagram, justamente desse mundo de suculentas, desse mundo do autossustentável, de reciclar, por que não? Porque usa toda essa habilidade com a paixão, aquilo que você tem talento, Sim. aquilo que você tem amor, Você e já me faz deu uma isso. ideia agora. E vai destravando também. Sim, Tudo isso verdade. junto. É verdade. É muito Vamos bom. pensar nisso. Zé, assim, eu sempre faço uma última pergunta aqui, mas antes de eu fazer essa última pergunta, passa os seus contatos, suas redes sociais, o seu espaço, ele recebe pessoas, como que funciona? Então, aqui eu falo, né, que é o meu espaço, meu ateliê, né, na verdade, meu jardim, né, fica aqui na minha casa. Eu até atendo com hora marcada, né, por ser uma residência, por ser, né, a parte de condomínio, então não posso abrir, mas a pessoa combinar comigo, quiser visitar, pode vir. Geralmente eu também aceito as encomendas e faço a entrega, né, levo até a pessoa. Aí eu atendo pelo Instagram e o WhatsApp. Não sei se pode falar o número. Por favor, por favor. Tá, meu número de WhatsApp é 12 991 40 4901. Legal. E as minhas redes sociais mais voltadas para a suculenta é as Suculentas do Recanto. Legal. Tá? E coisas do recanto, que aí eu conto, às vezes, um pouquinho mais familiar, um pouquinho das coisas aqui que a gente faz. Que bacana. Hoje em dia, a rede social, a gente precisa também ter esse contato, como pessoal também. Isso ajuda no negócio também. Isso. Credibilidade, né? Sim. As pessoas, às vezes não, a maioria das vezes compra você primeiro antes de comprar seu produto. Exato, é verdade. Então a rede social, ela te proporciona você contar um pouquinho da sua história, para as pessoas te comprar também e aí compram o seu produto. Né? Isso é bem bacana da rede social. Antes de eu fazer essa pergunta, só mostra pra gente a caixinha. Aqui, olha. Cadê a caixinha? Essas são as caixinhas que falam, né? Aqui tem a palavra fé, a palavra paz. E aí, se a pessoa teve uma cliente que colocou várias palavras de motivação pela casa, né? E tem as frases. Aqui eu tenho, cadê forte? Seja forte. Legal. Nossa, que cor maravilhosa. Aí aqui a gente trabalha conforme o cliente desejar, né? Quero palavras, quero o nome de alguém, quero logo. Também fiz para empresas, né? Com a logo dela. Aí aqui tem um dos arranjos que eu falo que são os arranjos de suculenta. Isso eu tenho um. É o suporte de madeira, né? Que é um tronquinho. E aí a gente usa e elas gostam, elas são felizes aqui, bem saudáveis. Aí eu vou pedir tudo feito com muito carinho e assim, com cuidado para que não estrague, né? Que legal, nossa, bem bacana. Nossa, eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito desse mundo assim de aproveitar as coisas, né, que estão ali, às vezes tá indo pro lixo, né, algo que ninguém tá vendo que tem
tem algo para falar, algo para contar. Eu Isso. sou um grande fã desse movimento aí, né? Sim. Vou até pedir para você depois fazer um para mim Ah, deixar aqui no cenário, legal. escrito Empreender a Mais. Sim, pode deixar. Depois você me manda o logo que eu Eu vou faço pra mandar o você, logo. sim. Legal, bacana. Será um prazer. Rosélia, para Oi. essas pessoas que tá querendo começar um negócio, né? Eu gosto sempre de perguntar assim que tem mais a ver assim, com a sua história, né? De ter passado muito tempo assim trabalhando para outras pessoas, né? Que às vezes, não sei, cansou ou tá querendo coisas novas, tá querendo começar um negócio e tá vendo, tá visualizando que o empreendedorismo é um caminho. Que dica que você dá para essas pessoas que querem começar o seu negócio? Eu, eu acho que eu vou ser um pouco clichê, né? Que todo mundo deve falar. Mas ouse. Ouse. Crie estratégias. Peça para Deus, né? Um discernimento. Uhum, E às vezes tente ser sensível ao que vai ser, né, exposto, que vai ser falado para você, porque às vezes o seu amigo tá ali, já tá te dando dicas, às vezes tem muita gente que aposta em você e você não percebe, né? Então, ouse e perceba-se, né? Vamos colocar assim, uhum. perceba-se. Legal. Perceba-se nessa questão poxa, tudo está indicando para eu fazer isso. Olha, eu gosto tanto, eu me dou bem, eu me saio bem nas palavras, eu gosto, por exemplo, quem gosta muito de moda, quem gosta sei lá, como eu gosto de plantas, poxa, crie. E eu acho que o sol nasceu para todos, né? Legal. Só vai aproveitar quando a gente tirar o guarda-chuva que tá aqui em cima e poder Uhum. aproveitar, porque ele tá aí, né? Que legal. Eu acho que é isso. Legal. Não foi clichê não, viu? Foi até diferente do que outras pessoas falam. Legal. Ousar e se perceber dentro de Isso. tudo isso. E É, tá com o radar ligado pra ver o que as pessoas estão falando. Porque, é. assim, isso tem a ver com talento, né? Hum, E eu sempre falo para as pessoas, se você começar um negócio que você tenha talento, é magnífico. é, Mas o talento é difícil de você se visualizar, é, porque é algo muito exato. natural seu. É. Então perceba o que as pessoas estão te falando. Uhum. E não só as pessoas, mas o que aquela vozinha também tá falando. Isso, exatamente. Que né, aquele a sua melhor versão interna tá falando, ó. Isso. Porque às vezes ela tá ali visualizando e hoje eu escuto muito a minha voz interna. E tá indo bem, tá indo legal. Eu Aham, tô ficando feliz. Algumas aham. coisas tá acontecendo. É isso E mesmo. antigamente eu não escutava, não. Eu achava que era só algo ali, natural, mas hoje não. Eu percebo que ali tá aonde, tipo assim, você tá captando todas as informações da sua vida. E algo lá dentro tá falando, ó, você gosta disso, você já falou isso, lá Aham, atrás você falou isso, olha essa conexão, olha esse caminho. é, Então é é, isso. ouvir isso, porque aí tem muita coisa boa, coisa legal pra mim. Não É foi isso. clichê, não. Não foi clichê. Legal. Zélio, mais uma vez, obrigado. Obrigado Eu que por ter agradeço. investido o seu tempo aqui com o Projeto Empreender Mais. Eu tenho certeza que a sua história vai conectar com outras histórias e vai ajudar essas pessoas a dar o primeiro passo de criar coragem para enfrentar esse medo de mudar, né? Mudar de trajetória, Isso. enfrentar um mundo diferente, sair da zona de conforto, começar a empreender, né? Você é mais um exemplo aí que as coisas dão certo, caminhar, tem dúvida, todo mundo tem dúvida, nada vai ser certinho. O empreendedorismo, como qualquer outra coisa, também não é reto, não é uma linha reta. Ele é É, de altos e baixos, de sim. acertos e de De erros, aprendizagens, né? né? Mas o mais legal que você falou, no final de tudo você fala, nossa, tá valendo a pena, tá legal. Eu tô ficando mais com a minha família, eu tô tendo mais contato com meu pai, eu tô tendo contato mais com meu marido. E isso não paga? Nada, Nada paga. nada paga, E, é se verdade. e se ainda fazendo tudo isso, ter uma renda ali, Oh, ah, né? né? Obrigado, Maravilhoso. viu? Eu que Obrigado. agradeço, viu? Muito obrigada pela confiança, pela honra, né, de poder partilhar um pouquinho da minha vida. E Uhum. estou à disposição, que precisarem, se alguém precisar, quiser entrar em contato comigo, até mesmo para bater esse papo, né? A gente Sim, se conhecer, se conectar sem dúvida. e tirar algumas coisas. Eu gosto, eu estou aqui, como você diz, estamos aqui para servir. Que legal. Bacana, viu? Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau.